domingo nós estivemos de fora, porque nós estávamos de férias. Graças a Deus, fomos em paz, retornamos em paz. No domingo anterior à nossa saída de férias, nós havíamos dado início ao estudo das cartas do apóstolo Pedro nos nossos cultos dominicais noturnos, e agora nós voltaremos então, daremos sequência a esse estudo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 21. Aqueles que porventura estiverem próximos de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa e compartilhe a palavra de Deus com ela, para que todos possam acompanhar essa leitura. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 21. O tema desta mensagem é a santidade na vida cristã. A santidade na vida cristã. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 21. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Feche os seus olhos, curve as suas cabeças mais uma vez nesse instante, oremos ao nosso Deus. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez poder pregar, meu Pai, a Tua palavra. Usa-me como um instrumento em Tuas mãos nesse instante, para transmitir ao coração de cada um dos Teus filhos o alimento sólido e fiel das Sagradas Escrituras. Fala ao coração de cada um de nós. Quebra, meu Pai, toda e qualquer barreira que possa, meu Pai, nos impedir de receber, meu Pai, de forma pura e simples, a mensagem do Teu Evangelho, que mais uma vez estará sendo pregada nessa noite. Conceda a cada um de nós o precioso dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. E que por meio desta fé, nós possamos receber de bom grado a semente da Tua palavra, que estará sendo plantada na vida de cada um de nós nesse momento. Obrigado por tudo, Senhor. Fale conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu passei então 2 domingos fora aí, aproveitando um pouquinho as férias, aproveitando um pouco a Fazenda São Francisco, lá no Pantanal de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Muito bom lugar, meus irmãos. Queira Deus que um dia nós possamos fazer uma caravana que levar toda a igreja para poder passar pelo menos um dia naquela fazenda. O lugar abençoado. Você acordar de manhã, escutando o som de arara, tudo quanto é tipo de passarinho, sair para poder fazer um passeio no rio e voltar com um pintado de 10 quilos, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, só no Pantanal mesmo. Excelente passeio. A gente colocou algumas fotos no Facebook para os irmãos poderem ver. A irmã Ednete já viu, já curtiu. Os irmãos aí que quiserem entrar depois e vejam. Mas depois eu vou estar mostrando na união de homens lá em casa, porque são mais de 1.800 fotos, meus irmãos. Os irmãos aí que foi muita foto. A irmã Verônica cansou o dedo. Deu cãibra no dedo de tanto bater foto.
Certo? Então foi muito bom mesmo, nós somos gratos a Deus pelo passeio e somos gratos a Deus também pelos irmãos que durante essa semana aí estiveram aqui à frente dos trabalhos, cuidando da igreja, dando prova aí que mesmo que o pastor não esteja presente, a igreja continua caminhando. É esse o nosso objetivo, orientar os irmãos, alimentar os irmãos e dar a vocês condições de, com pastor ou sem pastor, continuarem aí pregando o evangelho a todos aqueles que aqui estiverem presentes. Amém? Bom, como nós estivemos durante esses 2 domingos fora, é necessário que, então, meus irmãos, nós fazemos uma breve recapitulação a respeito das cartas do apóstolo Pedro, que servirão de base para os nossos estudos aqui nos domingos à noite, uma vez que nós adotamos aqui como forma de sermão, o sermão expositivo, que é de fato o que mais enriquece e que nos dá condições de pregar a palavra de Deus da melhor forma possível. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Pedro escreveu 3 cartas, meus amados. São essas 3 cartas que nós encontramos registradas no nosso Novo Testamento. As cartas de Pedro, meus irmãos, fazem parte aí das chamadas cartas gerais ou cartas universais, diferentemente das cartas específicas, que são aquelas que tinham um destinatário específico. As cartas gerais, como o próprio nome diz, são cartas que não têm um destinatário comum, um destinatário específico. Ao contrário, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que foi escrita por Paulo aos crentes de Roma, as cartas universais, elas são destinadas aos diversos crentes, aos cristãos espalhados pelas diversas regiões ali da Ásia, como foi o caso aqui das cartas do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele não escreveu as suas cartas para um homem, uma pessoa específica, e também não escreveu essas cartas para uma comunidade específica. Ele escreveu essas cartas tendo como destinatários todos os crentes, todos os cristãos espalhados pela Ásia Menor. Então essas cartas do apóstolo Pedro, elas tiveram aí ampla circulação há aproximadamente 2 mil anos atrás, quando elas foram escritas, e continuam tendo essa publicação até hoje, uma vez que elas servem de base para os nossos estudos bíblicos nas igrejas espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo. As cartas de Pedro, meus irmãos, foram escritas entre aproximadamente o ano de 62 e 69 depois de Cristo. Certo? 62 e 69 depois de Cristo. Como eu já disse, elas não tinham como destinatários uma pessoa ou uma comunidade específica. Elas tinham como destinatários os cristãos de modo geral, espalhados pela Ásia Menor. Por isso é que essas cartas estão aí classificadas como chamadas cartas gerais. Além das cartas de Pedro, quais outras cartas do Novo Testamento que também fazem parte dessa coletânea de cartas gerais? As cartas de João, e mais? A carta de Tiago, a carta de Judas, certo? Então, essas cartas estão no rol das chamadas cartas gerais. Por quê? Porque os seus autores, ao escreverem elas, não as escreveram e não as encaminharam a um destinatário específico, mas sim aos crentes de um modo geral, espalhados pelas diversas regiões ali do entorno de Israel e do entorno da Ásia e do Oriente Médio. O propósito do apóstolo Pedro ao escrever essas cartas, meus irmãos, de modo especial a primeira carta que está servindo de base aqui para os nossos estudos na noite de hoje. O apóstolo Pedro escreveu essas cartas de modo a animar os crentes, que naquela época estavam sendo alvos de duras perseguições. Isso não é novidade para os irmãos, nós estamos vendo isso também nos nossos estudos, nos nossos cultos dominicais matutinos, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Boa parte, meus irmãos, dos livros neotestamentários foram escritos, das cartas neotestamentárias foram escritas visando e não apenas instruir os crentes, não apenas orientar os crentes, mas também fortificar esses crentes, animar esses crentes, mano. E por quê? Porque naquela época a pressão, a perseguição, o sofrimento que os cristãos sofriam era muito grande. O Império Romano, meus irmãos, que era o império que dominava, que imperava naquela época, eles não aceitavam o cristianismo de forma alguma. Consideravam os cristãos como rebeldes, como rebeldes, a palavra é essa mesmo, rebeldes, pessoas que estavam aí prontas para bagunçar.
baderneiros. Essa é a palavra ideal, segundo o ponto de vista dos romanos. Então, os cristãos, há 2000 anos atrás, eram extremamente perseguidos. E até aproximadamente no 100 depois de Cristo, essa perseguição foi intensa, a ponto de, no ano 70, isso até mesmo em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém ser completamente destruída. E, logicamente, com a destruição da cidade, se perderam também muitos cristãos que, por não negarem a fé em Jesus, acabaram sendo mortos das piores maneiras possíveis. O apóstolo Pedro mesmo, eu disse isso para vocês aqui na nossa primeira pregação, Jesus disse aos seus discípulos que eles realizariam sinais ainda maiores que os dele. E de fato isso aconteceu. Mas uma coisinha que eu acho que Jesus esqueceu de lembrar os discípulos, os apóstolos de modo especial, é que assim como eles realizariam sinais maiores, eles também enfrentariam duras penas, minha gente. Penas às vezes até maiores que aquelas que Cristo sofreu. E a prova disso é o próprio apóstolo Pedro. Eu disse isso para os irmãos na primeira oportunidade e volto a repetir. Os irmãos terem noção do que era a perseguição. O apóstolo Pedro foi crucificado assim como Jesus, só que de cabeça para baixo. Esse foi o fim da vida do apóstolo Pedro, segundo aí os dados de história do cristianismo que nós temos aí catalogados. Então, meus amados, ser crente naquela época era de fato uma atividade de risco. Assim como também será para cada um de nós, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus. Nós vimos isso hoje aqui estudando o livro de Apocalipse. Apesar de muitos acharem que a igreja de Jesus será poupada da tribulação, os dados bíblicos nos mostram claramente que a igreja de Jesus Cristo passará sim por parte da tribulação. Então a nossa fé será colocada à prova. E nós, como filhos de Deus, precisamos estar preparados para isso. E foi para dar esse tipo de incentivo para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos que o apóstolo Pedro escreveu as suas 3 cartas e, de modo especial, a primeira carta que está servindo de base para os nossos estudos nessa noite. Amém, meus irmãos? No nosso primeiro estudo aqui na primeira carta de Pedro, nós falamos, meus irmãos, um pouco a respeito aí da maravilhosa bênção concedida por Deus, algo que até a vinda de Jesus era um mistério, mas que com Jesus Cristo passou a ser desvendado. O milagre da salvação, a salvação pela graça, ou seja, um dom que nós não merecemos, mas que Deus nos concedeu por meio da fé em Jesus Cristo. Os versículos 10, 11 e 12, meus irmãos, que encerram a primeira parte do capítulo 1 e que serviram de base para a nossa primeira meditação, nos dizem assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, essa parte inicial do capítulo nos fala dessa maravilhosa salvação que os profetas anteriores a nós pregaram e que os anjos do céu têm o desejo de anunciar, mas não podem. Porque o privilégio de anunciar essa salvação, o privilégio de anunciar essa bênção da salvação por meio de Jesus, coube a quem? A mim e a você. É muito interessante, meus irmãos, essa parte final aqui do versículo 12 que nos diz: coisas essas que anjos anelam. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que os anjos dos céus anelam, esperavam por ter a oportunidade de pregar o nome de Jesus, oportunidade e privilégio esse, Brenda, que foi dado por Deus a mim e a você. Os anjos queriam, mas não puderam fazer. Deus deu esse privilégio a mim e a você.
Então, esse contexto imediatamente anterior, meus irmãos, que nos fala da salvação, prepara também o conteúdo para o texto que serviu de base para nós hoje, que servirá de base para o nosso estudo hoje, os versículos de 13 a 21. E nesse trecho, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro também compartilha conosco uma série de verdades espirituais que eu não poderia deixar de compartilhar com os amados irmãos. Espero que hoje dê tempo aí de nós compartilharmos todos esses pontos aí. A primeira coisa, meus amados, gostaria de chamar a atenção de vocês nesse trecho dos versículos de 13 a 21. Acompanhe comigo na sua Bíblia o versículo de número 13. Por isso, ou seja, Pedro aqui está se referindo ao contexto imediatamente anterior, que, como eu já disse, estava tratando da salvação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sempre trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu destaquei aqui na minha Bíblia a expressão esperai inteiramente. Essa palavra inteiramente, no nosso português, ela na verdade no grego é a palavra teleios. Teleios. O significado literal dessa palavra, meus irmãos, no texto grego original, é esperar perfeitamente. Esperar inteiramente. Não esmorecer. A primeira verdade, meus irmãos, com base nesse texto, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Uma vez, meus amados, que nós fomos abençoados por Deus com a bênção da salvação, irmão Gesmar. Uma vez que você já entregou a sua vida por Cristo, que teve os seus pecados perdoados, que hoje você pode se considerar um homem salvo pela fé em Jesus. O que Jesus espera de mim e de você a partir dessa condição é que nós esperemos por Ele de modo perfeito. Que a nossa fé, no decorrer da nossa caminhada, até a volta de Jesus, irmão divino, que ela não esmoreça, que ela não enfraqueça. E eu destaquei esse trecho para compartilhar com os amados, meus irmãos, porque infelizmente nós observamos na igreja cristã, de um modo geral, as pessoas perdendo a fé naquilo que elas dizem crer. E isso, meus irmãos, é uma tristeza muito grande. Quando a gente conversa, meus amados, com uma pessoa que se diz cristã, o que a gente espera como filhos de Deus ao conversar com essa pessoa, ao ver essa pessoa falar de Jesus, é motivação, alegria, esperança, entusiasmo. Até porque, irmão Luciano, o que nós recebemos de Jesus, nenhum outro ser na face da terra pode nos conceder. Então nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Cristo e a Deus pela salvação que Ele nos concedeu. E uma vez tendo nos concedido esse prêmio, essa maravilha da salvação, tudo o que Ele espera de nós é que nós esperemos inteiramente na graça que vos está sempre trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar inteiramente, do grego teleios, que significa esperar de modo perfeito, não esmorecer. Jesus Cristo não espera que você esmoreça. Jesus Cristo não espera que você desanime. Hoje pela manhã, meus amados, aqui no nosso culto dominical matutino, eu comentava com os irmãos. Quando chegarem os dias da tribulação que Apocalipse nos fala, é justamente naquela ocasião, meus amados, que nós conheceremos de fato quem é crente de verdade. Nós aqui no Brasil, meus irmãos, nós nos acomodamos muito, nós esmorecemos muito, nós desanimamos muito em relação à nossa fé, em relação a Jesus. Sabe por quê, meus amados? Porque a nossa fé aqui no Brasil ainda não está sendo colocada à prova. Mas chegará um tempo na história da igreja, meus amados, em que você não tenha dúvidas disso. Se você até lá ainda estiver vivo, não tenha dúvidas que a sua vida vai ser colocada em jogo para provar se você de fato é fiel a Jesus Cristo. E vai ser nessa ocasião, meus amados irmãos, que nós conheceremos os verdadeiros filhos de Deus. Hoje nós vimos pela manhã, estudando aqui o livro de Apocalipse, que o número dessas pessoas é incontável. Então isso nos alegra muito de saber que muitas pessoas resistirão à tribulação, resistirão à perseguição e não negarão a fé em Jesus. Mas o que nos entristece, meus irmãos, nos dias de hoje, num país como o nosso,
em que não há pressão nenhuma, em que praticamente não há perseguição, é ver pessoas, mesmo nesse contexto de ausência de perseguição, de ausência de pressão, desistindo da sua fé, desistindo de Jesus. Pessoas esmorecendo na fé, pessoas desistindo da fé, pessoas desistindo de Jesus. Meus amados, eu digo para vocês com toda certeza, quem desiste de Jesus não é digno dele. Jesus, meus amados, ele não prometeu caminho de doces para ninguém. Jesus, ele não prometeu caminhos de tranquilidade para ninguém. Jesus disse, meus amados irmãos, a cada um dos seus seguidores: toma a tua cruz e siga-me. Eu acabei de dizer para os amados irmãos que um dos discípulos de Jesus teve uma morte pior que a dele, morrendo crucificado de cabeça para baixo. É isso, meus irmãos, que nós deveríamos esperar. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós sabemos que muitos crentes, ou muitos ditos crentes, esperam muito mais uma vida de prosperidade, de riqueza, de tranquilidade. Acham que servir a Jesus é sinônimo de ser rico, de andar com o carro do ano, com as roupas melhores. Acham que a prosperidade da qual a Bíblia fala trata meramente de prosperidade financeira, quando na verdade, meus amados irmãos, o que a Bíblia enfatiza é prosperidade espiritual. Porque todo e qualquer recurso financeiro que eu aglomero aqui na terra ficará aqui para as traças e para as ferrugens corroerem. Mas a prosperidade espiritual, irmã Eliana, que eu arrecado aqui na terra, que eu ajunto aqui na terra, servirá para mim como um eterno peso de glória. Mas muitos têm juntado coisas aqui, esquecendo de juntar lá. Muitos têm desistido da fé aqui, esquecendo do que virá depois lá. Muitos têm desistido de Jesus aqui, se esquecendo do que Jesus fará por nós lá. A primeira verdade, meus irmãos, que eu compartilho com vocês essa noite, com base neste texto do apóstolo Pedro: mantenha-se firme inteiro na sua fé. Não desista de Jesus, independentemente das circunstâncias que você possa estar enfrentando. Todos os dias aqui no Falando com Jesus, meus irmãos, nós estamos orando pela vida de um pastor da igreja dos Corsópolis que eu conheço muito. O nome dele é José Olímpio. Ele mora aqui do lado da nossa igreja, aqui, ó. O escritório de advocacia dele é aqui do lado e a casa dele é aqui no fundo. Ele está enfrentando um problema sério de coração. E para piorar esse problema do coração, meus irmãos, ainda foi detectado, ainda foi diagnosticado com câncer. Ele não pôde dar início ao tratamento de câncer enquanto ele não tratasse esse problema no coração. E para tratar desse problema de coração, ele teve que conseguir um monte de doadores. E depois de muito tempo ele conseguiu esses doadores, só agora, eu acho que na semana passada ou retrasada, ele pôde passar pela cirurgia do coração em Goiânia. Ele está de volta aqui no Beijo. O irmão José Roberto esteve visitando ele essa semana. Depois eu quero estar visitando ele também. Agora eu estou citando o exemplo desse pastor para vocês, meus irmãos, porque eu fico de fato admirado da vida e do cristianismo que o pastor José Olímpio vive. Ele é advogado e eu encontro muito com ele lá no fórum. E se não fosse, meus irmãos, as pessoas à volta dele para me procurar e para me dizer dos problemas que ele estava enfrentando, por ele mesmo, eu nunca que ouviria falar desses problemas. Ele vive a vida dele, meus irmãos, como se tudo estivesse normal. Dá glória a Deus em todo tempo, é alegre em todo tempo, e está com um problema sério no coração e com um diagnóstico de câncer. É essa fé, meus irmãos, que Jesus espera que nós tenhamos. É dessa fé que o apóstolo Pedro está falando. Pare para pensar um pouquinho nos problemas da sua vida. Será que nós podemos dizer que os nossos problemas chegam pelo menos perto dos problemas que o pastor José Luiz em tese está enfrentando? Porque para ele isso não é problema nenhum. Para ele, por incrível que pareça, isso é sinal de bênção. Isso é sinal de vitória, porque ele crê na vitória. Isso é fé, meus irmãos. E é com esse nível de fé, é com esse patamar de fé, que Jesus Cristo espera nos encontrar.
Agora, Jesus, irmãos, ele está muito bem ciente da realidade que ele vai encontrar quando ele chegar. A ponto dele dizer para os discípulos dele, questionar os discípulos dele lá nos evangelhos, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Então, Jesus, irmãos, ele sabe muito bem dos tempos tenebrosos que nós estamos vivendo. E é por isso que eu fiz questão, meus irmãos, de enfatizar esse trecho aqui, essa verdade com os irmãos. Porque nós sabemos bem, meus amados, que muitas pessoas da nossa realidade, que perto de nós, da nossa igreja, de outras igrejas que nós conhecemos, já não estão mais nutrindo a fé da forma como Jesus Cristo espera que essa fé seja nutrida. E é nosso dever também como cristãos reanimar essas pessoas. Mostrar para elas que Jesus Cristo espera de cada um de nós uma fé inteira, uma fé perfeita, uma fé autêntica. Amém? Mas o texto continua, meus irmãos, e há outras verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Continuando em versículo 14, acompanhe na sua Bíblia. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Como eu disse, meus irmãos, no início, o tema dessa mensagem é a santidade na vida cristã. A ênfase principal que o apóstolo Pedro quis dar aos seus leitores, nesse trecho dos versículos 13 a 21, foi justamente a questão da santidade. Os irmãos que me ouvem, você que está acompanhando esse vídeo, a questão da santidade, meus amados, é muito mal interpretada por diversas pessoas. Muitos até mesmo se dizendo cristãos. Quando a palavra de Deus fala de santidade, meus irmãos, ela não está falando de títulos, como às vezes a Igreja Católica Apostólica Romana quer inculcar na cabeça de seus fiéis. Eu não santifico uma pessoa, irmão Luciano, por um título que eu concedo a ela. Eu não santifico uma pessoa simplesmente, mãe de gente, pelas obras de mérito que elas tenham, dando a essa pessoa um título ou uma canonização, como a Igreja Católica tem o costume de realizar. A santidade, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ensina, significa separar-se das coisas que desagradam a Deus. Esse é o significado da palavra santo, meus irmãos. E a santificação, meus amados, é uma das etapas no processo da salvação de um indivíduo. Eu já citei isso para os amados irmãos aqui em outras ocasiões. Os irmãos que participam da classe de doutrina comigo estudam isso também. A salvação, meus amados irmãos, do ser humano, a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, ela se desenvolve em 4 etapas. A primeira etapa é a regeneração, ou seja, o nascer de novo. Nós nascemos de novo pela fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós somos regenerados, nós também somos justificados. Ou seja, você antes de crer em Jesus, você era injusto aos olhos de Deus, você era ímpio. A partir do momento que você reconhece que é pecador e confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, você nasce de novo e é também justificado por Deus. Ou seja, você é tornado justo aos olhos de Deus. Deus passa a olhar para você não mais como um pecador perdido, mas como um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você foi justificado. A terceira etapa nesse processo da salvação do ser humano é justamente a chamada santificação. E é esse o tema principal que Pedro aborda nessa passagem. Depois, irmão Pedro, que você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, depois que você fez sua aliança de fé com Jesus, depois que você reconheceu que é pecador e que sem Jesus você não é nada, você nasceu de novo, você foi justificado, e agora o que Jesus espera de você, até o dia dele voltar, é que você se santifique. Mas essa santificação, pessoal, não vai ser o pastor Amadeu que vai dar para o pleito, não. Eu não vou chamar o pleito aqui para frente
Eu não vou fazer aqui uma cerimônia de canonização do Cleiton. Nem com ele e nem com nenhum dos irmãos. A santificação, meus amados, é um processo de separação de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas, pastor, como é que eu sei o que desagrada a Deus? Bíblia Sagrada. Espírito Santo de Deus, que fala à sua mente, ao seu coração, dia após dia. Quanto mais eu me separo das coisas que desagradam a Deus, mais santo eu sou diante dele. Interessante, meus amados, que muitas pessoas, não sei, acham que essa é uma tarefa impossível. Mas olha só o que Pedro diz aqui, e o que Pedro está dizendo aqui, na verdade, é a repetição de um texto lá do Antigo Testamento. Olha só no versículo 16, o que ele nos diz. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem que disse isso no Antigo Testamento? O próprio Deus. Deus dizendo aos seus filhos lá em Israel, e agora Pedro dizendo a nós, que fazemos parte da igreja. Sede santos, porque eu sou santo. Irmão, vocês acham que Deus pediria algo de nós que nós não fôssemos capazes de cumprir? É lógico que Deus faz. Quanto mais eu me separo das coisas que desagradam a Deus, mais santo eu sou diante dos olhos dele. E esse processo da santificação, meus amados, ele começa no dia que você nasceu de novo e vai até o dia de Jesus voltar. Isso significa que, se você no meio do caminho decidir se envolver com as coisas mundanas, pagãs, com aquilo que desagrada a Deus novamente, você está desagradando a Deus, você está interrompendo o seu processo de santificação, você precisa se arrepender e reconhecer os seus pecados. Porque sem essa santidade, sem essa santificação, ninguém jamais poderá ver a face de Deus. Santifique-se. Separe-se de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A caminhada é fácil? Não é. Eu não estou dizendo a você que você vai ser 100% perfeito. Porque com certeza você não será. Assim como eu também não sou. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. O que Jesus espera de mim e de você não é nem a perfeição. O que Jesus espera ver em mim e em você é o esforço. Se Jesus, irmão, pelo menos perceber que você está se esforçando para se santificar, com certeza isso já alegrará o coração. O que eu quero dizer com essas palavras, meus irmãos, é que pecado, as coisas que desagradam a Deus na nossa vida como cristãos, elas não devem ser como antes eram, uma constante. Elas irão acontecer? Com certeza irão. Mas que elas não passem de acidentes na sua vida. E que quando esses acidentes acontecerem, você não se esqueça de confessar o seu pecado, de se arrepender do seu pecado e de pedir a Deus perdão pelo seu erro. Isso também, meus amados, faz parte da santificação. É uma promessa que a palavra de Deus nos faz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda e qualquer injustiça. A confissão dos pecados, o pedido de perdão também faz parte da santificação. E esse, meus irmãos, é o principal assunto, o principal tema tratado por Pedro nessa passagem que nós estamos compartilhando com os irmãos. Mas ainda há alguns outros detalhes aqui que eu gostaria de falar para vocês. Acompanhe comigo novamente, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui, meus irmãos, eu destaquei duas palavras: temor e peregrinação. Quando a palavra de Deus fala de temor, meus irmãos, hoje também já falei sobre isso com vocês em outras ocasiões,
O temor do qual a palavra de Deus nos fala não é um temor de medo. Deus não quer de modo algum que você tenha medo dele. Deus quer que você se comporte perante ele, meu Messias, com reverência, com ordem. Da mesma forma que você, como pai, espera, irmão Pedro, que a sua filha te respeite, se comporte diante de você, na sua casa, onde quer que você vá, com ordem e com decência, Deus espera a mesma coisa de nós como filhos. Deus espera que nós o temamos, não por medo, mas por respeito. E por que o apóstolo Pedro está dizendo isso aqui, meus irmãos, para nós? Porque nós sabemos muito bem que naquela época já existiam, e hoje em dia também existem, minha gente, pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem indiferentes àquilo que Deus exige. Deus, meus amados irmãos, quando Ele nos pede para anunciar a Cristo, quando Ele nos pede que nós entreguemos as nossas vidas a esse Jesus, Ele não quer simplesmente que você diga, eu sou de Jesus e pronto, acabou. Porque isso seria muito fácil. Além de entregar a sua vida a Cristo verdadeiramente, a prova de que essa entrega foi verdadeira se comprovará com a sua obediência, com a sua disciplina, com o seu testemunho. Portanto, meus amados, o nosso comportamento, o nosso testemunho, a nossa obediência, a nossa disciplina como servos de Deus é extremamente importante para Jesus. E é justamente esse comportamento, essa disciplina, essa obediência que vão demonstrar na prática deles. Se eu e você tememos a Deus de verdade. E quando eu falo de temor, de reverência, de ordem, meus irmãos, eu não estou falando só dentro do templo, não. Deus, mano, Ele quer o nosso temor em todo e qualquer lugar. Na família, na escola, no trabalho, no templo, onde quer que nós colocarmos os nossos pés, nós devemos demonstrar para nós mesmos, para as pessoas à nossa volta e principalmente para Deus, que nós o tememos, que nós o respeitamos. E a outra palavrinha, como eu disse, que eu destaquei, foi a palavra peregrinação. Peregrinos. Eu achei muito interessante isso aí, meus amados. O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui claramente, meus amados, que eu e você somos peregrinos nessa terra. O que significa a palavra peregrino? Quem é aquele peregrino? Passageiro, viajante, muito bem, exatamente. O peregrino, meus amados irmãos, é aquele que passa por um lugar e toca adiante. Ou seja, é aquela pessoa que não pertence àquele lugar, que está ali apenas de passagem. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, irmão Odair, que nós somos peregrinos nessa terra. E por que o apóstolo Pedro está dizendo isso, meus amados irmãos? Ele está querendo nos dizer que se nós não pertencemos a essa terra, evidentemente, nós devemos nos preparar para onde? Para a terra que nós estamos passando ou para a terra onde nós vamos morar para sempre? Para a eternidade, meus amigos. Nós nos preocupamos muito com as coisas terrenas, meus amigos, quando na verdade nós deveríamos estar muito mais atentos às coisas eternas. Porque na terra nós somos peregrinos, no céu nós somos eternos. Os irmãos escutaram bem isso que eu disse para vocês? Na terra, meus irmãos, nós somos peregrinos. Mas no céu, ou no inferno, né? Nós seremos eternos. Porque ele tem que falar do inferno também, né? No inferno, com certeza, não tem peregrinação. E nem no céu. No céu ou no inferno, nós seremos eternos. Na terra, nós somos passageiros, peregrinos. Mas na eternidade, nós somos eternos. Para o que você está se preparando? Para a eternidade ou para a terra? A verdade, meus irmãos, é que muitos de nós se comportam muito mais como moradores fixos dessa terra do que como peregrinos. É ou não é?
Queira Deus que nós tenhamos a oportunidade de corrigir isso até Jesus voltar, né, meu irmão? Porque eu não quero ficar de fora do céu. O último ponto dessa mensagem, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e não menos importante. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, essa passagem aí que fala sobre a santidade não poderia terminar de melhor forma do que essa. Nós não fomos conquistados, humanamente, por prata ou por ouro. Nós não fomos conquistados por coisas corruptíveis. Nós somos comprados e conquistados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E é por essa razão, irmãos, que nós precisamos nos permanecer santos. Não um título de santo, gente. Não um título de santo, irmãos. Nós precisamos sim sermos santos. Nós precisamos lutar para nos separarmos dia após dia das coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos lutar, meus amados, para mantermos nossos corações firme e perfeita, a mesma fé que nos levou a reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos lutar, meus amados, para permanecer com cada vez mais temor e respeito diante do nosso Deus, reconhecendo que nós estamos nessa terra como peregrinos e não como moradores fixos. Tudo isso, meus irmãos, porque nós não fomos comprados por coisas corruptíveis. Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém. Você que está nos acompanhando nesse vídeo, saiba disso. Nós não fomos resgatados por ouro nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Esse Jesus que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não temos visitantes nessa noite, mas essa mensagem está sendo acompanhada também em vídeo. Eu não poderia deixar de encerrar este culto sem fazer esse desafio para você que está nos ouvindo nessa mensagem. Eu peço que a igreja nesse instante se coloque em oração e interceda. Nós não sabemos, meus irmãos, quantas pessoas acompanharão essa mensagem em vídeo. Alguns dias atrás o irmão Aldo me disse que houve registro lá na nossa página, lá no YouTube, de pessoas na Bélgica assistindo as mensagens gravadas aqui na segunda igreja Batista da Igreja. A mensagem em vídeo, meus irmãos, ela alcança muito mais pessoas do que aquelas que estão aqui nessa noite ouvindo o pastor Amadeu falar. E o recado agora nesse momento vai com você que está acompanhando essa mensagem. Jesus Cristo quer fazer uma aliança com você. Jesus Cristo quer ouvir da sua boca a confissão do seu pecado. Jesus Cristo quer ouvir de você o arrependimento genuíno de todos os pecados que você tem cometido ao longo da sua vida terrena. Jesus quer ouvir você dizer para Ele: Senhor Jesus, venha morar no meu coração, venha fazer morada na minha vida, me purifique de toda e qualquer injustiça, de todo e qualquer pecado, porque a partir de hoje eu quero viver para toda a eternidade no teu lar. Você que está acompanhando essa mensagem em vídeo, pare um pouco nesse momento e ore comigo nesse instante, dizendo para Jesus assim: Senhor Jesus, neste momento eu faço com o Senhor uma aliança de fé. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que preciso me arrepender de todos os meus pecados e que sem o Senhor na minha vida eu não sou absolutamente nada. Senhor Jesus, eu reconheço
que preciso de mais temor de Deus em minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que foi o teu sangue precioso que permitiu que hoje eu estivesse aqui me curvando diante da tua presença, confessando os meus pecados e entregando a minha vida completamente diante do teu altar. Senhor Jesus, fala no meu coração nesse instante e receba a minha vida diante da tua presença para todo sempre. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais um culto na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Para nós é uma alegria muito grande estar de volta aí nessa semana de férias, poder rever os amados irmãos, poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos. E agora nós vamos encerrar este culto orando mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe no decorrer dessa semana e nos conceda a sua boa, agradável e perfeita vontade, o seu desejo na vida de cada um de nós. Feche seus olhos, curte suas cabeças, oremos esse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais este culto. Obrigado, Pai, pelos hinos, pelos cânticos que foram entoados ao Senhor. Obrigado, meu Pai, pela mensagem da Tua palavra que foi pregada. Que essa mensagem, meu Pai, possa continuar falando aos corações de todos aqueles que ouviram esta mensagem aqui no templo e também, meu Pai, por meio deste vídeo, gravado, meu Pai, nesta noite, aqui na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Senhor nosso Deus, leva-nos agora de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua proteção, e conceda a cada um de nós uma excelente semana para a Tua honra e para a Tua glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Os meus